Olá, como vai? Preparado? Preparada para acompanhar o resumo dessa semana? Sérgio Moro está fora do quadro de ministros do governo Jair Bolsonaro. Eu vou te falar sobre a disparada do dólar essa semana, com tantas incertezas na política, na economia, tanto dentro quanto fora do Brasil. Outra informação muito importante que nós vamos tratar aqui é sobre a superlotação, que além de atingir hospitais, já chegou até cemitérios em algumas regiões aqui do país. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Brasil em uma semana. Aproveita agora a vinhetinha para curtir e para se inscrever aqui no meu canal. Vamos nessa? A semana já começou bem quente e agitada, com várias reações na imprensa, nas redes sociais, de políticos, de integrantes do judiciário e também da sociedade civil em relação àquelas manifestações que marcaram o fim de semana anterior. Durante os atos, no domingo passado, lá em Brasília, muitos manifestantes apoiaram o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo Tribunal Federal e até também a volta do AI-5. Em alguns desses momentos, o presidente Jair Bolsonaro participou desses atos, inclusive ele discursou, apoiou os manifestantes e não se posicionou contra essas apologias ao golpe e às intervenções militares em nenhum momento. E justamente foi essa falta de posicionamento que provocou também muitas outras reações, criticando essa postura, principalmente de adversários políticos. Na segunda-feira, durante entrevistas a jornalistas, Jair Bolsonaro negou que tenha apoiado esses atos antidemocracia. O Brasil começou a semana com 40.581 casos confirmados de Covid-19, com 2.575 mortes pela doença e quase 23 mil pacientes recuperados, que representou, dentro desse levantamento, quase 60% dos casos confirmados. É um número até positivo, de recuperados. Em Brasília, a medida provisória do contrato verde-amarelo foi revogada para depois ser reapresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, mesmo porque essa medida estava prestes a caducar, a perder a validade por falta de votação no Senado. O dólar começou a semana cotado a R$ 5,30, foi a maior cotação desde o dia 3 de março até então. A redução no comércio global do preço do petróleo e também essa instabilidade toda na política brasileira foram apontados aí como as principais causas dessa alta, pelo menos dentro aqui do país. Já o Ibovespa, que é o principal índice de desempenho da Bolsa de Valores brasileira, apresentou uma variação não muito significativa no começo da semana. Variação essa que ficou aí em 0,02%. Um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo apontou que cerca de 22 milhões de brasileiros moram em áreas de risco para a Covid-19. Os dados mostraram que se a doença atingir com muita força essas regiões, os sistemas de saúde não vão conseguir dar conta da demanda e, com isso, consequentemente, vai haver um aumento na letalidade da doença nesses pontos. Em Manaus, a prefeitura anunciou a abertura de valas comuns num cemitério público da cidade para dar conta da demanda de mortes diárias pela Covid-19. Os enterros passaram a ser coletivos e só na terça-feira o número de sepultamentos foi quase 5 vezes maior do que a média diária na cidade. No aniversário de 60 anos de Brasília, começaram a ser realizados testes de Covid-19 junto à população. Nesse primeiro dia, 3 mil testes foram realizados, 46 deram positivo. Nessa primeira etapa, 100 mil exames serão realizados. Na terça-feira teve novidades em relação à morte do ex-capitão do BOPE e miliciano Adriano da Nóbrega. Essa nova perícia não apontou evidências de que ele tenha sido torturado durante aquela operação da Polícia Baiana em fevereiro deste ano. E a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o Supremo Tribunal Federal abriu inquérito para investigar as manifestações antidemocracia no último domingo. A suspeita do procurador é de que pode haver o envolvimento de deputados federais na organização e também na realização desses atos.
Na quarta-feira, Santa Catarina passou a engrossar a lista de 8 estados e também o Distrito Federal que já estão flexibilizando a quarentena. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema anunciou um plano de retomada gradual das atividades, plano este que vai ser entregue aos prefeitos a partir da próxima semana. Em São Paulo, o governador João Dória também anunciou um programa para a retomada da economia, também gradual, com a saída aí do isolamento aos poucos pelas empresas e também pela população. Esse Plano São Paulo, como é chamado, vai levar em consideração a liberação de parte dos setores e por partes também, com base em dados econômicos, com base também no isolamento social, no nível desse isolamento social, na capacidade do sistema de saúde e no número de casos do novo coronavírus por regiões do estado e por municípios. Então, esse programa vai levar em consideração uma flexibilização diferente para cada região de acordo com esses dados. Na cidade do Rio de Janeiro, a situação também está complicada, o sistema de saúde já está quase chegando ao limite. Segundo reportagem veiculada na TV Globo, os médicos estão tendo já que decidir que paciente vai sobreviver por conta da falta de respiradores. Um levantamento aponta que desde o início da pandemia, cerca de 1.800 profissionais já tiveram de ser afastados e os gestores estão com dificuldades para contratar novos. Em sua primeira entrevista desde a posse, o ministro da Saúde, Nelson Taixe, anunciou o general Eduardo Pazuello como secretário executivo da Saúde. Na ocasião, ele também disse que está estruturando um planejamento para a saída do isolamento social, de acordo com a realidade de cada região, de cada estado e município brasileiro. Ainda na quarta-feira foi apresentado o plano de retomada da economia do governo federal, um programa aí que está sendo conduzido pelo ministro da Casa Civil, o Braga Neto. A proposta central do chamado Pró-Brasil é retomar obras públicas na tentativa de reduzir, de frear o aumento aí do desemprego. E essas obras públicas seriam retomadas, a princípio, com recursos do Tesouro Nacional. A expectativa é de geração de até 1 milhão de empregos em 3 anos. E na quarta-feira também a Anvisa publicou no Diário Oficial da União o primeiro produto, no caso um óleo, à base de cannabis aqui no Brasil. Só que ainda não há previsão de quando esse produto vai começar a ser comercializado e qual vai ser o preço dele. E acelerou a escalada do dólar na quarta-feira, que subiu para R$ 5,40 e foi só o começo, você vai ver. Tivemos mais um dia bastante agitado em Brasília, com um pedido de demissão do ministro de Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, depois que o presidente Jair Bolsonaro anunciou a decisão de exonerar o diretor-geral da Polícia Federal. Então, o dia todo, a quinta-feira toda aí, foi de tentativas de fazer com que Moro não saísse do cargo. E essa notícia, claro, não teve um reflexo muito positivo no mercado financeiro. O dólar teve mais uma alta significativa, inclusive, e chegou aos R$ 5,52, mais um recorde aí na semana. Em Brasília, o ministro da Saúde anunciou que vai chegar aqui no Brasil um lote de mais de 9 milhões de testes moleculares de Covid-19. Esses testes foram adquiridos com a ajuda financeira aí da Organização Pan-Americana de Saúde. E o primeiro lote, com 500 mil testes, inclusive, já está aqui no Brasil. E depois de anunciar aquela antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600, o governo federal teve que recuar. O Ministério da Cidadania se pronunciou na quinta-feira e disse que não tem recursos em caixa ainda para isso e que, inclusive, devido ao aumento inesperado de beneficiários para receber esse recurso, vai ter que pedir um crédito suplementar junto ao Ministério da Economia para conseguir pagar todo mundo. E, inclusive, tem pessoas que ainda não receberam nem a primeira parcela. Agora, o calendário aí de pagamento da segunda parcela vai ser anunciado pelos gestores aí desse programa no mês seguinte, no mês que vem. E olha, um acontecimento inusitado para a gente fechar o noticiário aqui do resumo de quinta-feira. A ex-presidente Dilma Rousseff iniciou sem querer uma live no Instagram e que chegou a ter simultaneamente cerca de 2 mil espectadores.
decidi dividir isso com vocês para a gente deixar esse noticiário um pouquinho mais leve, porque está bem pesado, né? Vamos para a próxima etapa, então, do resumo. Chegamos ao fim da semana com 51.100 novos casos confirmados de Covid-19, 3.429 mortes. Nos últimos 7 dias foram quase 1.000 mortes a mais por conta da doença. E foi publicada no Diário Oficial da União, na manhã dessa sexta-feira, a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, o Maurício Valeixo, que foi uma indicação do ex-ministro, agora ex-ministro Sérgio Moro. Com isso, no fim da manhã, em pronunciamento, o Moro confirmou a carta de demissão, que vai ser, no caso, já deve ter sido até enviada ao presidente da República. Ele se mostrou bastante abatido, fez um discurso longo, apresentou um balanço do que tem sido feito junto ao Ministério desde o início da sua gestão e disse que, apesar de todos os problemas do governo anterior, nunca ele tinha percebido nenhuma tentativa de ingerência na Polícia Federal. Segundo ele, a autonomia nas instituições é muito importante no trabalho de combate à corrupção, que inclusive é uma das principais bandeiras de Sérgio Moro, né? Com isso, no início da tarde, o dólar foi lá para as alturas. Ele ultrapassou R$ 5,70 e o Ibovespa registrava uma queda significativa superior a 7%. E para fechar as notícias de sexta-feira, os senadores aprovaram um projeto de lei de um crédito especial para micro e pequenos empresários. Agora, depois de senadores e depois de deputados terem já avaliado e aprovado essa proposta, esse projeto segue para a sanção presidencial. Para a gente encerrar lá para cima o resumo de hoje, eu quero salientar que muitas empresas continuam ajudando no combate à pandemia, principalmente financeiramente. Eu acho interessante a gente trazer o nome dessas empresas, valorizar essas empresas, porque é uma forma de multiplicar esse tipo de iniciativa. E uma outra informação que seria mais uma curiosidade, sabia que o isolamento social tem sido bom para a Netflix? Nesse primeiro trimestre, eles conseguiram aumentar 16 milhões de novas assinaturas, um número bastante significativo para eles. E falando aí em Netflix, eu quero terminar também trazendo uma indicação de um filmaço para você assistir nesse fim de semana. Miracle in Cell 7 ou Milagre na Cela 7 é um drama turco, eu não vou saber falar o nome original, turco, aqui para você. É um filme maravilhoso, emocionante, vale a pena você assistir. Então eu te faço esse convite e depois, eu tenho certeza que você vai gostar, você vem aqui no YouTube, no meu canal e deixa aqui nos comentários o que você achou desse filme, tá bom? Você vai amar, você vai adorar, essa é a minha indicação para você se divertir no fim de semana. E por hoje é só, é o que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada por estar comigo mais uma vez. Eu te convido também de novo a curtir, a compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever aqui no meu canal. Um beijo para você e até o próximo vídeo.